Hoje é 27 de janeiro de 2022. Esse escriba levou um susto a semana passada porque fez uma crônica, não em homenagem ao coronavírus, mas deu-lhe o nome de figura do coronavírus, que inclusive era hermafrodita, era bífido. Na parte de cima do rosto era um homem, na parte de baixo era uma mulher. E publicou o site, que teve aí um recorde de audiência aí, acima daquilo que é a média deste velho escriba. E aconteceu depois que este escriturário havia usado uma tinta fosforescente para fazer a saia do hermafrodita do coronavírus e ficou doente. Depois se verificou que era uma crise alérgica àquela tinta, mas de qualquer forma o escriba foi parar no hospital porque as filhas foram buscá-lo com medo de que ele estivesse com o vírus. E a minha filha Paula, que é procuradora da República ilustre, mas que é uma menina maravilhosa, na saída disse: "Ô papai, você não presta." Você queria ela descansar, mas de qualquer forma, o Paulo Sérgio, enquanto estavam sendo comemoradas a descoberta do Brasil e a fundação de Santo André, etc. Santo André é uma cidade antiga, aquele ABC é muito velho, de São Vicente, todo mundo se meteu a ir para a praia nesses feriados. Nós já não estávamos trabalhando há 2 anos e com mais 3, 4 feriados, então o Paulo Sérgio passou 2 dias no hospital fazendo as verificações de praxe e no fim das verificações disseram: "Ô Paulo Sérgio, você tem 86 anos, tem uma perebinha ou outra aí, mas você aguenta aí uma lenha." E mandaram este Leite Fernandes para casa. E o escriba deve confessar aos que o veem e que o leem, porque hoje o Leite Fernandes não tem muito tempo para escrever, então escreve muito pouco e fala bastante. Os auditores, os ouvidores, auditor também serve, desse site, andaram perguntando o que se faria aí no dia ou na data em que São Paulo havia sido fundada, a cidade, Santo André, São Vicente, esse litoral todinho. Inclusive, isso aí inspirou o Paulo Sérgio, quando era moleque, a ter um catamarã lindo, com que velejou bastante. Então, o Leite Fernandes, desde criança, é muito admirador de uma criatura muito fascinante que se chamava Pedro Álvares Cabral, filho de gente nobre, à época, preferido lá do rei, e incumbido de chefiar a esquadra, não, a ordem de navegadoras, as barcas que integraram aquele conjunto de navios que vieram, no fim das contas, a descobrir o Brasil. O Paulo Sérgio, desde criança, se liga muito a Santa Maria, Pinta e Nina, que eram as 3 caravelas principais que lideravam a frota. E Pedro Álvares Cabral, toda vez em que o Paulo Sérgio pensa em 3 mulheres heróicas, pensa em mulheres de nome Santa Maria, Pinta e Nina, que eram aquelas 3 caravelas lideradas por um cavaleiro da Ordem de Cristo. Cavaleiro da Ordem de Cristo, os maçons que o digam, era uma espécie, seria uma espécie de ordem maçônica. Não era, porque os Cavaleiros da Ordem de Cristo constituíam uma entidade que havia sido criada por um papa. E
o Pedro Álvares Cabral entrou nessa fragorosa expedição, inclusive porque tinha ligações católicas, como era primazia ao tempo. Mas Pedro Álvares Cabral tinha 33 anos quando veio chefiar essa esquadra e bateu aqui no Brasil. E se diz que o Brasil não era assim tão indescoberto, não indescoberto sim, mas ele era habitado por cerca de 4 milhões de índios. O Leite Fernandes foi olhar na enciclopédia, ver o que descobria, e descobriu algumas coisas curiosas. Quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, havia aqui já entre 4 a 6 milhões de índios, que era índio à beça. Era muita gente já perdida aqui nas florestas brasileiras. E Cabral chegou aqui aos 33 anos. Naquele tempo se morria cedo. A contagem de tempo devia ser diferente, porque este escriba tem 86 anos e esse Cabral morreu aos 53. Este escriba o sucedeu em antiguidade em um pedaço grande de resistência à bruxa, aos 86 anos. Mas aos 53 anos, o escriba viu uma pintura correspondente à efígie de Pedro Álvares Cabral, ele já era gasto. Tinha 1,90 m, era navegador já, com muitas condecorações, cavaleiro da Ordem de Cristo. Quem for maçom pode dizer ao Paulo Sérgio Leite Fernandes se aquela entidade, Cavaleiros da Ordem de Cristo, tem alguma coisa a ver com a maçonaria. O Paulo Sérgio tem muito amigo maçom, mas não o é, então precisa perguntar. De qualquer forma, essa ordem era muito forte, a ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era esse ajuntamento de nobres, era um misto de religiosos e de militares, fundada em 1319 pelo Papa João XXII. E o produtor de poder dentro dessa ordem era o infante Dom Henrique. Hoje seria o superchefe de uma ou outra ordem importantíssima existente aqui no nosso país. De qualquer forma, é extremamente curioso que Pedro Álvares Cabral tenha sido nomeado chefe dessa expedição, que contava com 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina. Foi a única instrução que o Paulo Sérgio trouxe do Colégio de Padres quando estudava História Universal, História do Brasil, História de Portugal, porque toda vez em que vinha um padre, um frei, dar aula de História Geral, História do Brasil, o Paulo Sérgio, que tinha lá seus 12 anos, pensava em Santa Maria, Pinta e Nina, que eram as 3 mulheres que haviam produzido a nomenclatura das 3 caravelas principais da esquadra, comandada por um moço de 33 anos, solteiro, com formação militar e náutica, com 1,90 m, segundo consta, deveria ser um rapaz forte. Hoje seria um belíssimo filho nosso, mas que não estaria seguramente pensando ainda em chefiar uma esquadra. Estaria pensando, quiçá, em comemorar a repetição aí da fundação de Portugal e da descoberta do Brasil com um funk que é de uma cantora. Qual era o nome dela? MC Carol. MC Carol.
O Leite Fernandes vai pôr aqui uma estrutura de e-mail para permitir aos leitores não, aqueles que o veem, para permitir a eles conhecer o âmago do funk com que MC Carol está a negar que Pedro Álvares Cabral houvesse descoberto o Brasil. É um funk, ao ver do Leite Fernandes, é obsceno até, mas como está na internet e deve ter milhares de ouvintes, porque essa moça se transformou numa historiadora famosa, merecendo inclusive estudos literários razoavelmente importantes, é preciso que nós saibamos que há quem negue que Pedro Álvares Cabral haja descoberto o Brasil. E uma das defensoras dessa tese é exatamente essa cantora funk, MC Carol. Foi muito engraçado porque o Leite Fernandes viu isso enquanto estava fazendo exames lá no hospital, qual era o hospital? Samaritano. Hospital Samaritano, onde esteve 2 dias, um hospital muito bom, com alguns defeitos de ocasião, porque dentro dessa pandemia tinham que separar os que eram impregnados de coronavírus, os que não eram impregnados de coronavírus e aqueles sobre os quais havia dúvida se eram ou não impregnados de coronavírus. Então, o Paulo Sérgio, no primeiro dia, ficou no isolamento, esperando que viesse o resultado negativo do vírus. E lá fora, o pessoal conversava com muita liberdade, não é? Porque, afinal de contas, aquilo era o isolamento e foi difícil dormir. Mas o hospital é muito bom, a mecânica é excelente, a instalação muito bem posta, instrumentação nova, via-se que aquilo estava rebrilhando, enfermeiras elegantes, médicos competentíssimos, e o Leite Fernandes não saiu de lá inteiro, porque estava, no fim das contas, com uma infecção vagabunda resultante de uma tinta que o Paulo Sérgio usou exatamente para fazer a saia daquela figurinha do coronavírus hermafrodita. Tem-se a impressão de que o bicho quis se vingar do Paulo Sérgio e não conseguiu. Mas, de qualquer maneira, lá, enquanto estava sendo examinado, o Leite Fernandes teve a oportunidade de estudar alguma coisa sobre a história do Brasil, a fundação de São Vicente, uma missão jesuíta, a exploração do litoral, o Triângulo São Bernardo, Santo André. Santo André se chamava Santo André da Borda do Campo, e é mais antigo que São Paulo. Santo André é uma cidade importantíssima no nosso estado. O Paulo Sérgio tem amigos lá em Santo André, vivendo lá, uma cidade maravilhosa. E viu nessa vilegiatura aí pela literatura universal, enquanto estava sem dormir, porque o barulho lá fora era muito grande, o Leite Fernandes viu que Pedro Álvares Cabral se casou com Isabel de Castro. Isabel de Castro, se Leite Fernandes se lembra, é uma peça de teatro. O Leite Fernandes deve ter visto uma peça de teatro com esse nome, Isabel de Castro, que era casada, foi casada com Pedro Álvares Cabral. E Pedro Álvares Cabral teve 6 filhos. 6 filhos. Dos 6 filhos, se a memória do Leite Fernandes ainda está boa, 5 eram mulheres. Isabel de Castro, a esposa de Pedro Álvares Cabral, deveria ser a mais nova. Sucedeu a ele, que morreu com 53 anos. Naquele tempo,
a criatura com 53 anos já era privilegiada pela bruxa lá em cima, porque aos 53 anos hoje se começa a viver. O Leite Fernandes tem duas filhas maravilhosas, com 50 e poucos anos. A nossa assistente aí é uma doutora muito bem posta na profissão, que está a atender o Paulo Sérgio nesses tempos aí. É menina ainda. E hoje, aos 60 anos, a mulher é maravilhosamente bonita. E um homem com 53 anos está começando a viver. Pedro Álvares Cabral morreu aos 53 anos. E, se me perdoa a memória desse cavaleiro da Ordem de Cristo, morreu gasto, já estava cansado pelas intempéries da vida. O Leite Fernandes ficou muito emocionado com a leitura da História Universal. Ele tem um opúsculo correspondente a essas coisas que ele lê de vez em quando. Tem um caderninho que ele usa para anotar as coisas. Trouxe do hospital essas anotações e ia fazer uma crônica muito séria sobre o direito penal brasileiro e a evolução da nossa dogmática jurídica correspondente às nossas instituições. Mas hoje, no meio da pandemia, os juristas brasileiros e os advogados e as advogadas, para não se dizer que só falei de coisas que não eram flores, estão pensando em sobreviver, sim, porque a dificuldade de sobrevivência nesta pandemia, que é uma pandemia inspirando, inclusive, uma psicopatia geral, comunitária, porque nós estamos precisando nos proteger, e nos proteger muito, e lá no Rio de Janeiro, os cariocas estão a pular o carnaval. E muita gente absolutamente desprotegida, numa espécie assim de suicídio doloso. O que está havendo de gente infectada no Rio de Janeiro não é brincadeira. E se está a discutir se vai ou não haver desfile de carnaval com máscara ou sem máscara. De repente se inventa uma máscara especial com configuração de carnaval de deuses carnavalescos. Em síntese, nós estamos falando da Fundação de São Paulo, sim, porque nós estamos praticamente sem trabalhar há 2 anos, com o Poder Judiciário manquitola também, fingindo que trabalha bastante, mas fingindo que trabalha bastante com via posta na internet, é uma figuração fictícia, porque não se sente o juiz, não se vê o magistrado não vê os advogados, a leitura é feita na tela da internet, do computador, com um despreparo também para esse tipo de atividade, porque o cérebro humano nisso aí precisa mudar. Nós somos viciados em casca de árvore. Nós somos viciados em papiro. A nossa leitura começou no papiro, na casca de árvore mastigada, cozida e transformada em leitura. Este velho escriturário de direito e processo penal deve dizer aos seus leitores que é, sim, maníaco por escrita não digitalizada, mas escrita a tinta de caneta tinteiro. Hoje, muito boa, porque quando o Paulo Sérgio era pequenino, não podia usar a caneta Parker autêntica, então usava uma imitação que vertia nas vestes da escola, era um desastre. Hoje não. Hoje o Leite Fernandes tem, sim,
umas 90 canetas e 200 canivetes, porque queria ter 90 canetas boas e não tinha, e queria ter canivetes excelentes e não tinha. Então, hoje ele tem tudo multifário na vida. Tem com medo, inclusive, de perder. Aqui vem isso tudo com a despreparação do papiro para as nossas atividades jurídicas e com essa imitação de papiro que é a internet, em que o juiz está cansado olhando aquela tela de computador, contendo às vezes relatos de homicídios múltiplos, e ele tem que dar votos competentes relacionados a esse conflito ideológico entre a vida e a morte. Isso é uma complicação muito grande. O Leite Fernandes está lendo essas coisas a vocês todos, esses pedaços de anotações feitos à tinta, num caderno, num papiro, porque o Leite Fernandes, enquanto está sonhando, ele sonha com Leonardo da Vinci. E Leonardo da Vinci usava um caderninho à cintura, umas folhas à cintura, e ia anotando tudo aquilo que Leonardo da Vinci conseguia captar para fazer aquelas coisas maravilhosas que o tornaram famoso na posteridade. O Leite Fernandes sonhava com Leonardo da Vinci e o Paulo Sérgio tem uns 29 ou 30 Moleskine, já perfilados todos eles, anotadinhos, e muito anotadinhos, com aquela letrinha miúda que o Paulo Sérgio tem, algumas páginas com pinturas que são muito organizados, porque o Leite Fernandes gosta de escrever à mão, a tinta de caneta tinteiro, num papel que é herdeiro do papiro, que é extraído da casca das árvores, e não esta coisa que exige digitação com esses dedos grossos que não conseguem atingir aquelas letrinhas miúdas que o digitador usa com bastante facilidade. E uma curiosidade que é muito esquisita, o Leite Fernandes, quando fazia audiências em que as anotações eram feitas à tinta, em papel, às vezes em papel extraído aí dos cadernos aí do escrivão, ele punha a folha de papel em cima da mesa e fazia as suas anotações para reperguntar às testemunhas. E era muito engraçado, porque o Paulo Sérgio quis imitar durante um tempo as coisas que Leonardo da Vinci fazia. Isso aí é uma prestidigitação intelectual que não vem a pelo, uma miragem no pântano do cérebro desse velho cavaleiro andante da advocacia criminal. E o Paulo Sérgio escrevia as indagações que fazia ao Ministério Público, mas escrevia da direita para a esquerda, porque aprendeu a fazer isso com muito esforço. Então o Leite Fernandes, ainda hoje, se quiser, escreve à mão, a tinta de caneta tinteiro e da direita para a esquerda. E quem tentar fazer isso há de ver que é difícil conseguir, e ler isso aí para quem não sabe também é impossível. Então o promotor público esticava o olho em cima daquilo que o Paulo Sérgio estava escrevendo para ver se adivinhava o que ia ser perguntado e, evidentemente, o que não conseguia fazer. Veja-se como funciona o cérebro humano. Esta crônica começou com o Paulo Sérgio Leite Fernandes pensando na cantora MC Carol, que é autora de um funk, negando que Pedro Álvares Cabral haja descoberto o Brasil. E nessa relação per cascade de ideário no cérebro formando-se tal relação
impactantemente e sem, inclusive, que o escriba saiba o que vai dizer depois. Paulo Sérgio saiu de uma cantora funk popular, popular, não? O Diego tem seus 20 e poucos anos, deve conhecer esse funk. Ele disse mais ou menos, mas o Paulo Sérgio está lendo aqui, MC Carol, o site dela tem 533.251 visualizações. Então a moça se integrou no cérebro deste escriba, nessa relação de causalidade que forma a logicidade do pensamento, a racionalidade, que faz inclusive o pressuposto maior de nós, ou nosso, advogados criminais. O Paulo Sérgio começou com a MC Carol e passou por Pedro Álvares Cabral, pensou nos 33 anos que o moço tinha quando chefiou uma esquadra com muitas caravelas, algumas naus secundárias, com uma nau carregada de alimentos, com 1.500 pessoas, com padres, com feiticeiros, com muitos negociantes a tentar ver o que achavam por lá ou por aqui. E aqui acharam, no fim das contas, entre 4 milhões a 6 milhões de índios. E nesta vilegiatura pelas aventuras do pensamento, o Leite Fernandes acaba falando numa índiazinha linda que foi fotografada pelo ministro Sebastião Reis, lá em Brasília, que é uma das atividades marginais do ministro, que é um polímata, foi fotografada ensinando um índiozinho, que é filho dela, pequenininho, a mostrar a língua também. É aquele casal descendente, com certeza, de um dos 4 a 6 milhões de índios que foram descobertos por Pedro Álvares Cabral. Dentro deste esquema, o Paulo Sérgio termina o seu site, convida aqueles que ouvirem para ouvirem a MQ Carol contando a história do Brasil, a sua moda, contando a história do Brasil, a história de Pedro Álvares Cabral, a história de Santa Maria Pinta e Nina, a história de Isabel, que deve ter casado com esse moço muito cedinho, com uns 18 anos e tanto. Ele morreu primeiro que ela. 2 aventureiros, Isabel de Castro e Pedro Álvares Cabral. Tudo isso batendo na cantora MC Carol. E vamos trabalhar um pouco, porque 2 dias de hospital é preciso recuperar a atualidade das informações. E lá na Vevá, que é o dístico deste site há muitos anos.